Muito bem-vindo a esta aula. Se você está aqui, é porque você venceu o primeiro desafio desse livro de estudos, Primeiros Passos no Violino. Então, como a gente costuma sempre fazer, às vezes, na vida é assim mesmo, às vezes temos um obstáculo, um desafio, e na sequência, quando a gente vence ele, às vezes vem alguma coisa mais light, alguma coisa mais tranquila. Às vezes vem mais desafios, mas numa média costuma ter os momentos de mais tranquilidade. Que é o caso aqui. Agora a próxima música é Atrás da Noiva. Alguns devem estar correndo ainda atrás de uma noiva, outros já casaram, mas é o nome da musiquinha. Então aqui agora a gente vai, ela é um pouquinho mais tranquila porque são todas notas de dois tempos, notas mais longas, dá mais tempo de a gente pensar nos processos, nos procedimentos e executar eles da forma correta, tá? Temos as pausas de dois tempos, que já conhecemos. Agora, lembra que eu falei antes, lá na primeira vez que teve a barra de repetição, até então as repetições eram para voltar do começo das músicas. Agora não. Agora a barra de repetição, barra de ritornelo está lá no meio, está lá em outro lugar, não está necessariamente no final. Continua sendo dois esquinhos e dois pontinhos para o lado esquerdo da partitura. Então aqui a gente vai voltar ou para o começo, ou no caso, aonde tiver a mesma barra de repetição, só que com os dois pontinhos para o lado inverso, para o lado direito, que é o caso aqui. Aqui está para a esquerda, aqui está para a direita. Então quer dizer que chegando aqui, a gente precisa voltar aqui, certo? Então toquei a primeira vez, comecei aqui, vim, terminei a primeira linha, cheguei aqui no primeiro compasso da segunda linha, cheguei na barra de repetição, aí eu volto, exatamente para cá. Cheguei aqui, vim novamente. Quando eu chegar aqui, não repito de novo, tá? Aí eu vou seguir. Aí eu vou seguir para o final da música, que daí temos a barra de final mesmo, que acabou a música. Quando a barra é desse jeito, se é barra simples ou barra de final mesmo que a gente chama, é o mesmo sinal, só que não tem as pintinhas, né? Dois risquinhos, um mais grossinho, um mais fininho. É porque acabou a música, tá? É um sinal, tipo, é sinalização que acabou. Esse é o sinal que a gente pode identificar. Ah, eu tenho uma música gigante, quando que eu sei onde que acabou? Uma das formas é encontrar esse ponto aqui. Ou acabou a música ali, ou se tratando de por exemplo, um concerto para violino, uma sinfonia que tem movimentos, primeiros movimento, segundo, terceiro movimento, são partes, né? Primeira parte, segunda parte, mas a gente chama de movimentos nas músicas. Aí de um movimento para o outro, pode haver esses sinais também, que terminou uma coisa, terminou um caráter. Por exemplo, em sinfonias é bem comum ter o primeiro movimento, às vezes, Beethoven tem bastante, uma abertura, tipo uma introdução mais lenta, depois começa o movimento em si, primeiro movimento mais andado, mais agitado, segundo movimento mais lento, um terceiro movimento em ritmos de danças, de minuetos, às vezes valsas. E o quarto movimento normalmente acaba sendo o mais rápido de todos, tá? Que daí está terminando. Mas tem um contexto na música, tem a história, às vezes tem algumas sinfonias que tem quando o compositor escreveu as notas, tem uma história ali no meio. Tem o compositor, o Schubert e Schumann, eles foram apaixonados pela mesma mulher. Isso na época deles, 1700, 1800, não lembro agora o ano correto, mas muito tempo atrás. E ela casou com um deles. E tem relatos nos livros de histórias da música que eu não lembro agora com quem que ela casou primeiro, mas em um dos dois, nas composições dele, tinha frases para ela, frases de amor, cartas de amor para ela, dentro das músicas. Daí eles olham lá, se for olhar, no Brasil a gente dá o nome de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas existem as cifras, né? O Lá é correspondente à letra A, o Dó é a letra C, né? A cada nota é correspondente por uma letra que dá para a gente chamar de cifras, que é o que o violão usa, formas de acordes, piano popular, violão popular, né? E no mundo afora eles usam essa nomenclatura também. E daí faziam uma junção lá, tinha algumas frases de amor. Mas, enfim,
Seguindo aqui, eu lembrei dessa história por conta do nome da música. Aí seguindo aqui, então, a gente fez a repetição. Aí essa música, o que ela vai estar trabalhando mais a fundo mesmo? Na minha opinião, é a paciência mesmo do músico. Em dar todas as notas, os dois tempos iguais, todas as pausas, dar o seu tempo de pausa. E principalmente aqui, ó, na repetição, depois que eu repetir, eu tenho 4, ou melhor, vamos ter 5 pausas de 2 tempos cada uma. Ou seja, 5 vezes 2, vamos ter 10 tempos de pausa, que temos que contar ali bonitinho, porque o violino 2 está tocando notas aqui. Tá? Tem alguma coisa acontecendo. Ou se fosse numa orquestra, é comum ter 30 compassos de pausa para o violino, enquanto outros instrumentos estão fazendo a melodia, ou vice-versa. Já toquei algumas músicas que tinha até bem mais tempos de pausa, ou um movimento inteiro, que a parte do violino não toca, é solo só dos sopros, por exemplo, ou vice-versa também. Então é um momento de pausa, mas a gente tem que continuar contando, tem que ficar ligado ali no que está acontecendo para não se perder, certo? Então vamos ter essa questão da paciência e agora a questão do arco. No caso dessa música aqui, ele não nos diz qual direção de arco começar. Então não é uma regra que tem que começar sempre para baixo. Eu sempre passo para baixo para padronizar. Eu gosto de ir atrás de algo mais padronizado para não ficar meio que aleatório, sem um porquê. Então, padronizando, para ficar organizadinho, a gente vai começar para baixo. O Si vai ser para cima. Tem que aprender como que para de aparecer esse quadradinho que me incomoda. E o Dó depois vai ser para baixo. Aí temos a pausa. Então, nesse caso, já não está escrito na própria partitura para baixo aqui e depois também. Então, a gente não vai fazer reposição. Então, aqui a gente vai trabalhar o oposto. A gente vai deixar o arco na corda e a próxima nota vai ser para cima. Vamos deixar o arco na corda depois da pausa e a próxima nota vai ser para baixo. Não vamos precisar tirar o arco da corda em momento algum nesta música. Aí aqui vai ser para baixo. Desculpa, o Mi foi para baixo, o Ré para cima, baixo, cima, baixo, cima. Esse Lá vai cair para baixo, o Si vai cair para cima e o Dó vai vir, vai dar certinho, caindo para baixo. Vamos ter a pausa. No ritornelo, vamos voltar para cá, normal para cima. Vai encaixar certinho todas as arcadas. Mesma coisa na repetição, vai ser as mesmas arcadas. Chegou aqui, deu para baixo. 10 tempos de pausa, a próxima já está nos indicando para cima. Certo? Então, não tem segredinho nenhum a mais nessa, é a paciência. Então, agora eu vou tocar ela inteira. Quando for fazer a repetição, eu vou avisar. Voltou, repetir. Lembrando, vai voltar para cá. É aqui que a gente vai voltar na hora de fazer o retornado. Tá? 3, 4... Pausa, troquei de corda, sem tirar o arco da corda. Pausa. Pausa, troquei de corda, voltei. Pausa. Primeira pausa de 2 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pausa e acabou. Eu contei falando até 8, porque a primeira aqui eu fiz ela falando primeira pausa de 2 tempos. Já foi contabilizado ela nesse tempo que eu fui falando. Daí eu comecei a contar o 1 a partir daqui. Mas quando vocês estiverem tocando, Lá, Si, Dó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá, si, dó. Dá para fazer dessa forma também. Certinho? Então, com isso finalizamos essa aula do Atrás da Noiva. Até eu gosto de brincar às vezes um pouquinho sobre isso. Atrás da Noiva às vezes é difícil encontrar, então a gente tem que ter paciência. Nessa música a gente trabalha um pouquinho da paciência também, focando no tempo, contagem de tempo das notas, direção do arco, repetição aqui o ritornello fazendo na hora certa, cuidar para a memória muscular que a gente treinou nas outras músicas fazendo reposição, mas nessa não tem. Então o nosso instinto, provavelmente nas primeiras vezes, pode até algumas vezes ele querer fazer o sinal de reposição por ver a pausa e lembrar que antes ele saía, mas lembre que agora não precisa. Não é uma regra de ser uma coisa ou ser outra. Vai sempre depender do contexto. Certinho? Então, finalizamos a aula da música Atrás da Noiva. Bons estudos e nos vemos na aula da próxima música.